omnes sancti et sanctae Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia 9 de novembro, a Igreja celebra a memória de São Teodoro. São Teodoro nasceu no século III, no norte da Ásia Menor, atual Turquia. Ele era um soldado do exército romano e era conhecido por causa da sua bravura. Entre os cristãos, ele ficou conhecido por causa da sua caridade e grande beleza. Devido à sua bravura, lealdade, coragem e forte espírito de liderança, ele recebeu o título de comandante do exército, o que seria quase um general, um alto posto dentro do exército romano. Isso aconteceu durante o reinado do imperador Licínio, entre o ano 307 e 324. Não se tem registros se São Teodoro se tornou cristão ou ele nasceu numa família cristã. Sabe-se que ele era um cristão fervoroso. Então o comandante do exército romano era um cristão fervoroso. E começou então uma grande perseguição contra os cristãos. Os cristãos na época de São Teodoro eram vistos como uma grande ameaça para o império, pois eles não adoravam os deuses do império e não reconheciam o imperador como Deus. São Teodoro não se intimidou diante da perseguição, mas devido à sua influência convidou o próprio imperador para que fosse na sua cidade, para que ele pudesse lhe provar que os deuses romanos não eram nada. Então ele pediu para que levasse todas as estátuas dos deuses, de ouro, prata, bronze, para sua casa, e diante do imperador ele destruiu essas imagens e distribuiu os cacos para os pobres e disse que somente desta forma elas seriam úteis para alguma coisa, mostrando assim que os deuses romanos não passavam de apenas imagens, não eram nada. Porém, o imperador Licínio não compreendeu dessa forma e ficou furioso e mandou que prendesse Teodoro. São Teodoro sofreu muitas torturas na prisão para se tornar um adorador dos deuses pagãos. Porém, ele não aceitou abandonar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei do céu e da terra, para adorar estátuas que de nada valiam. Por isso ele foi crucificado. E ele ficou uma noite inteira na cruz. No outro dia, quando os soldados foram para tirar o seu corpo porque pensavam que ele estava morto, São Teodoro tinha descido milagrosamente da cruz e não tinha nenhum ferimento. Diante daquele milagre, muitas pessoas tornaram-se cristãs. E ele quis encontrar o imperador porque tinha grande estima por ele e queria vê-lo convertido para Cristo. E ele pensava consigo: diante deste milagre, o imperador se converterá. Porém, diante do imperador, mostrando que ainda estava vivo, a fúria do imperador abrasou-se ainda mais, e ele foi então imediatamente decapitado, entregando a sua vida por causa de Cristo. Sabe-se que a sua morte foi no dia 8 de fevereiro de 319, e desde então ele é reconhecido como santo e padroeiro dos militares. Na Igreja Oriental, São Teodoro também é venerado por ter vencido um dragão, mais ou menos como São Jorge, no sentido de que ele venceu o mal pelo bem e assim, através da sua fé inabalável, pôde testemunhar a grandeza de Deus em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, São Teodoro para nós é um grande exemplo de caridade. Todas as coisas que ele fez foi movido pela caridade. Tanto quebrar as imagens como aparecer diante do imperador depois daquele milagre acontecido, sendo livre da crucificação, ele queria mesmo que aquele imperador encontrasse a pessoa de Jesus. E ele não teve medo de ir na presença dele, mesmo sabendo que corria o risco de ser decapitado, de ser morto. Assim também nós. Também as nossas ações devem ser movidas pela caridade e pelo desejo das pessoas encontrarem a Cristo, mesmo que isso às vezes exija de nós um sacrifício. Então não tenhamos medo de nos sacrificar pela verdade, não tenhamos medo de entregar a nossa vida por Cristo, porque assim nós encontraremos o verdadeiro sentido da nossa vida e glorificaremos o nosso Deus que está nos céus. Senhor Jesus,
Neste dia nos colocamos na Tua presença e queremos Te adorar e Te glorificar, reconhecendo que Tu és o único Deus e não existe outro além de vós. Assim como São Teodoro, Senhor, para preservar essa grande verdade de que o Senhor é Deus, foi crucificado e depois decapitado, dai-nos a graça, Senhor, de também nós testemunharmos esta verdade para o mundo, para este mundo que caiu na idolatria do pecado, a idolatria do eu, a idolatria do prazer, a idolatria do ter. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós nos deixamos levar pela idolatria. Cura o nosso coração, Senhor, pelas vezes em que nos afastamos de Ti, mesmo que às vezes continuemos dizendo com a boca que somos cristãos, mas a nossa vida, as nossas atitudes mostram que caímos na idolatria. Perdoa-nos, Senhor, pela intercessão de São Teodoro e cura-nos. Ajuda-nos, Senhor, a darmos testemunho também nós da nossa fé, que o Senhor está vivo e ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.